muito à frente do Tempo, deixa eu ver. Oi! Olá! Que coisa Que bom, boa! Sil. Prazer estar Oi. aqui. Ai, prazer é meu. Enquanto estão chegando os nossos amigos e convidados, eu vou contar uma historinha aqui. Sim, Conheço, acho interessante não é essa bom historinha. contar? É, Pois acho. é, a Isabela, nós fomos amiguinhas de infância, né? Coleguinhas mesmo, Sim, sim. literalmente. Bem E, pequenininhas, pois é, e né? aí nos reencontramos. Por conta dessa situação toda aí, eu já acompanho seu trabalho há mais de um ano, essa Sim. futurista, que já já nós vamos esclarecer o que que é isso, mas enfim, hoje até, não sei se você se lembra da Solane, não é um nome muito comum, é fácil lembrar, era nossa Ah, coleguinha. Aí sim, tá. quando ela viu o Ah. post, ela falou, Silvana, eu estou reconhecendo ela de algum lugar. Aí eu contei para ela quem era. É de A muito Isabel. tempo atrás. É que a gente morava, Ó, gente, a gente era vizinha no bairro que eu é, morava, aqui em Petrópolis ainda, né? é. E eu saí desse lugar quando eu tinha 7 anos. Então, foi a última vez que eu vi a Silvana. Depois passou a vida inteira e a gente se reencontrou agora. É Foi isso bom que isso, né? aconteceu? E aí as duas ficaram nervosas. Gente, nós vamos fazer uma live juntas. Olha só, as pessoas já estão chegando. E Sim. o que que eu fiz na última, o que que eu fiz na última live? A Andréa Constance, que trabalha comigo, ela que é a editora-chefe da revista Acontece na Serra do Rio, e é minha assessora Aham. de imprensa, ela vai anotar alguma pergunta que porventura possa vir, Ótimo. porque Aham. aí não interfere aqui o nosso bate-papo. O que que você Já vi a acha? Andréia ali, acho É, excelente, Sil. Que eu então, sempre ela. fico preocupada nas lives que eu faço de não conseguir responder todo mundo, porque eu não consigo, não consigo, Aham, eu realmente. também tenho Aí vai essa ser uma dificuldade. grande É, ajuda, se ela a, puder u- anotar. a última live nós fizemos assim, ela foi enviando para o meu WhatsApp, eu fui pegando na medida do possível, e aí deu tudo certo, entendeu? Sim, perfeito, perfeito, Sil. Agora, eu vou falar aqui uma coisa que é o seguinte: eu li uma frase essa semana, é muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo, apesar dela ter sido escrita em 1997, Hum, que diz o seguinte: a crise de valores gera violência, afasta o homem do seu próximo, acelera as falcatruas cometidas ao povo, provoca guerra entre irmãos, desestrutura as famílias, incentiva o distanciamento de Deus e desagrega a sociedade. Foi escrita por Pedro Rubens Pantola eu de já tô Carvalho, chorando. Você já me fez chorar, que nossa. é seu pai, e um livro que o nosso amigo em comum, Joaquim Eloy, fez em homenagem a ele, e essa frase emblemática de seu pai. Me perdoa, a intenção não era te. Não, mas é de Olha, felicidade, né? É de é, felicidade porque eu sei a pessoa grandiosa que ele é, né? Embora não esteja neste plano. Mas quando você começou a falar, eu já senti que era ele. Não me lembro, lógico, mas o sentimento uhum, foi realmente é meu é, pai falando, surpresa para né? Foi uma você. homenagem linda. E ele já era um Sim. homem do futuro, né? Ele sempre foi um homem do futuro, né, Sil? Então, isso Ele que me é esse chamou a homem. atenção. Eu conheci seu pai, eu era criança, mas a Ai, figura, desculpa, o, gente. o pai mesmo, né, o homem, Pedro Ah, Rubens, eu conheci através de Joaquim Eloy, porque Joaquim incansavelmente teceu vários elogios ao seu pai. Ai, me sim. perdoa ter feito Imagina, você foi se lindo! emocionar. Foi lindo porque é tão atual, né? É, É muito atual. E isso foi escrito em 1997, para pois você é. ver, né? É muito atual. E meu pai Bem era esse futurista. homem. Meu pai é esse homem à frente do tempo, né? Sempre, sempre, muito, muito, né? Com uma visão muito expandida, com um homem muito bem colocado, bem posicionado, bem respeitado, né, Sil? E veio a calhar com tudo que eu faço. Eu ainda brinco assim, meu pai, se estivesse vivo, ele com certeza estaria comigo nessa jornada, entendeu? Nessa jornada de futurismo, com certeza, eu sempre falo isso.
né? É? Porque por causa desse posicionamento. E aí eu mexendo nos livros dele, né? Que eu estou passando aqui a quarentena, para quem não sabe, na casa da minha mãe, porque ela teve uma cirurgia antes da vinda do Covid. Eu vim para ficar com ela e, coincidentemente, na recuperação dela, veio a quarentena. Eu fiquei presa aqui na casa dela. E eu mexendo nos livros dele, eu achei todos os livros do Alvin Toffler, que é o considerado hoje a maior referência de futurismo. Foi um dos primeiros futuristas de renome do mundo. E Então, com seu a letra pai? dele, com a letra dele, de 1993. Então, ele já tinha essa pegada, né? Para quem não sabe, gente, meu pai era, além dele ser um grande estudioso de geografia e história, ele era especialista em história do Brasil, né? História e geografia do Brasil, ele era escritor também. Ele era professor, já foi pró-reitor de universidade, mas ele sempre com essa visão, você vê, ó, eu peguei um livro de 93 do Alvin Toffler, né? A Essa frase terceira também. onda, que é o futuro, que é o que a gente está passando agora. Pois Exatamente é. o que o Alvin Toffler escreveu, ele já estudava, né? Então, coincidindo com o que você leu aí, que é dele, né? Que é a É. história dele, esse livro é dele. Ah, te agradeço, Sil, né? Até me inspirou mais a falar. Te Pois agradeço essa é, homenagem eu tinha que linda. trazer isso para você, porque quando eu me É, deparei com essa frase, que eu falei, eu vou mostrar o livro, né, para todo mundo, do nosso amigo querido Joaquim Eloy, é, que fez essa homenagem a seu pai, ó, foi, sua foi, família. E quando eu me foi. deparei com essa frase de 1997, eu fui É. compreender quem é esta mulher que está diante de mim. Tão Que feliz lindo, de você Sil. aqui, Muito orgulhosa. lindo. Eu que tô te reencontrar, encontrar essa mulher aí que também é uma, para quem não conhece ainda, faço questão que acompanhe o trabalho incrível, humano que ela faz, né? Que a Silvana faz. Eu me surpreendi, me emocionei com a história dela depois desse tempo todo. E eu acho que esses encontros não são por acaso, né, Sil? Tem um Não. grande propósito, né? A gente que quer estar fazendo bem pelo próximo, reconstruir nosso planeta, reconstruir o que está sendo destruído, o que nós destruímos, na verdade, né? E a gente tem essa causa, você tem essa causa linda no coração, eu tenho uma causa enorme, né? E a gente se atraiu, não foi à toa. A gente se reencontrou, não foi à toa. Né? Através do Eloy, também do Joaquim Eloy, quem escreveu esse livro, juntou, foi o Joaquim Eloy, que é um grande editor aqui da região, que também foi o editor da Silvana, que é uma grande escritora, viu, É meu gente? Então, amigo, as querido. coincidências, e as coincidências são, né, infinitas. Hoje, quem guarda, meu pai deixou muitos escritos, né, Sil? Muitos escritos manuais, né? Muita coisa, pastas e pastas. A minha mãe recolheu isso. Quem guarda isso hoje é o Eloy pra gente, é o Joaquim Eloy. A tamanha amizade e carinho que a gente tem pela família dele, respeito. Então, ele tem o material do meu pai arquivado, né? Então, foi realmente, né? Eu tinha, né, eu tinha que continuar esse papel que ele veio, né? E ele foi um homem que ajudou muita gente, né? Ele tem essa marca, né? Ele já faleceu, tem 18 anos, mas eu tenho pessoas agradecendo o que ele fez até hoje. Então, isso não é qualquer pessoa, né? Chegou em mim agradecendo. Então, ele realmente era um homem diferenciado e que me inspirou a estar aqui para falar tudo que vocês vão querer saber sobre futuros hoje, junto com a É. Silvana, Bom, né? para quem está entrando agora, quem tiver que fazer alguma pergunta, a Andréia vai anotar para a gente, à medida do possível, que não seja parecida com o que eu já estiver fazendo aqui, nós vamos Ô, passar Janine, isso para a manda um Janine. beijo pro Então, o seu Joaquim está aqui, pai. ó. Vou mostrar isso para a Janine aí, que o Joaquim está assistindo. Ele está Manda um assistindo. Eloy, um beijo no seu coração, querido. A gente te É, ama. Joaquim Eloy, sabe qual é o apelido que eu falo que ele é? Ah, HD vivo. ele Ele é é um um HD fenômeno, vivo. né? Pois é. Ele é um fenômeno. Isabela, quando eu coloquei o título. Primeiro que quando eu. O primeiro título da série, né? O Futuro Já Chegou. Muitas pessoas começaram a me perguntar que doideira era essa da minha cabeça. Sim. E depois, quando eu coloquei que eu teria uma futurista para também estar conosco na live, o que eu recebi de mensagem, Que bom. as pessoas me perguntando o que é um futurista. Ela vai colocar carta, ela vê o Ah, futuro. ela vem a vidência, ela vem a mulher a vidente. Pois é, então antes de qualquer coisa, eu queria que você explicasse para todos nós, porque isso é algo que é recente, né?
Aham. O que é o futurista? Qual o papel do futurista? Tá. Silvana, é muito importante a gente ressaltar aqui que o futurismo, primeira coisa, ele não é evidência, ninguém adivinha nada, né? Isso, O futurismo importante. é uma disciplina onde científica, onde os futuristas, né? Quem estudou o futurismo, depois eu explico um pouquinho esse nome também, futurismo, aqui no Brasil. Eles estudam tendências, sinais reais e criam cenários alternativos futuros baseados em fatos, baseados em ciência. Então, não é adivinhação, tá? Uhum. Então, não é adivinhação. Né? Eu já cansei de dar palestra aí do povo perguntar: você pode prever aqui o que vai acontecer Cala com a o mão petróleo? aí! Mas não é. A gente tem sim uma metodologia a ser aplicada, tem mais de 200 ferramentas dentro do futurismo, que no Brasil é chamado de futurismo, tá? Hum. Mas no mundo inteiro tem outro nome, que é foresight, Ah, tá? Então vamos interessante. lembrar isso aqui, gente. Não, se a pessoa procurar futurismo, vai vir um movimento de arte da Idade Isso, Média. exatamente. Não vai É o que vir aparece. futurismo. O que tem que procurar é o que é foresight. Foresight de insight. Nós temos um Uhum. insight, uma ideia que chega no momento presente. O foresight é uma ideia que chega numa visão de futuro. Entendeu? Insight e foresight, tá? Então, esse é o nome no mundo inteiro dessa metodologia que é muito estudada, mas ficou muito tempo presa dentro do mundo acadêmico. Então, assim, hoje a gente tem futuristas renomadas no Brasil, como a Rosa Alegria, como a Lala Denzelin, Uhum. que já são futuristas há 30 anos. Mas até então era muito no mundo acadêmico, no mundo de pesquisa, no mundo científico, né? Então, de uns tempos para cá, acredito que 2016 para cá, tá? Eu tenho um motivo para isso, né? Essa profissão foi sendo necessária aparecer mais e deixar de ser algo tão no meio acadêmico para ser algo para ser aplicado tanto em negócios quanto em políticas, na sociedade, na saúde, na educação, tá? Uhum. Então, houve um acontecimento no mundo, no planeta, com que fez que a metodologia de futuros, que é o foresight ou futurismo, tivesse a necessidade de aparecer e as pessoas começarem a entender para começar a aplicar primeiro em empresas, depois na educação e agora até na vida pessoal, tá? Então, Uhum. assim, o que é o futurismo? É uma metodologia, uma disciplina que estuda através de sinais e tendências, cenários futuros possíveis e alternativos, e nós tentamos, através de metodologias, antecipar o que a gente viu lá nesse futuro a longo prazo para o presente. E, Isso é o futurismo, tá? e dentro dessa realidade hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, né, vivenciando algo novo para todos nós, é óbvio que muitos estudos desses que foram feitos por vocês, né, que é uma ciência, não deixa de ser uma É ciência, uma ciência, com certeza. muitas coisas tiveram que antecipar nesse prazo, porque tinha um prazo, não tinha? Para algumas Tinha um coisas que prazo. estão acontecendo agora, em termos Sim, de sim. tecnologia, só para ficar mais claro. E vamos deixar outra coisa clara. Isso. Quando a gente fala de futurismo, muita gente acha que é tecnologia. Não é. Não O é, né? futurismo Aham. não é. A tecnologia está dentro do futurismo, é um pedacinho só, tá? Mas, Silvana, eu acho muito bom ressaltar o que aconteceu no planeta em 2016 para acelerar tanto para a gente começar a estudar futuro. Bom, primeira coisa que o ser humano ele tem um padrão de sistêmico de pensamento, de pensar sempre sistemicamente no passado e no presente, nunca no futuro, tá? Então, tanto nós como carreira, como pessoas, quanto empresas, quanto negócios, pensam o quê? Vão fazer um planejamento estratégico de uma empresa, pensam no presente, ó, o que está acontecendo agora, o que eu preciso fazer para me destacar ou para, né, para faturar mais, baseado em dados históricos, né? Em dados do passado. Nunca com a visão
sistêmica de futuro, tá? Então, a partir de 2016, houve um acontecimento chamado Quarta Revolução Industrial, que houve essa aceleração no mundo que todo mundo está sentindo, tá? 2016, tá? Foi anunciado em Davos, no Fórum Econômico Mundial, que acontece todo ano, a quarta revolução industrial. Então, desde que o planeta, desde que a gente é gente, desde que o ser humano é ser humano, houveram 4 revoluções no planeta. A primeira, a segunda, a terceira, e nós estamos passando pela quarta revolução industrial. O que é essa quarta revolução industrial? É a convergência de 3 grandes tecnologias que antes trabalhavam separadamente. Então, é a tecnologia física, a biológica e a digital. Em 2016, eles descobriram a convergência. E aí, o que aconteceu? Houveram soluções aceleradas para muitos problemas da humanidade. Tá? E aí, começou o boom, começou uma curva exponencial de mudanças, de tecnologia ajudando essas mudanças, tá? Então, a partir de 2016, a gente foi a causa, né, da gente começar a falar de futuros, né? Gente, então tudo que a gente antes era linear, era tudo muito calmo, acontecia tudo muito devagar. A partir de 2016, começou a ter uma curva exponencial em todos os sentidos, todo tipo de aceleração, né? E aí, 4 anos depois, então a gente vinha estudando a partir da quarta revolução industrial, que a gente tinha uma direção de aceleração para todas as áreas do planeta. Então, por conta dessa convergência. Por conta da convergência. Então, a gente já via 2020, já via 2025, os estudos futuristas, né? E já 2030, e tem futurista que já vê 2100 e em frente, tá? Futurista é a longo prazo. Então, a gente já tinha traçado para 2025, 2030, muita mudança, né? Muita mudança. E o que aconteceu? Né? Aconteceu que houve um Black Swan, que é um cisne negro, que a gente chama no futurismo. O que é um Black Swan? Black Swan é um acontecimento inesperado, tá? Um acontecimento inesperado, nós não esperamos, o planeta não espera, ele acontece, ele cai como uma bomba no mundo e muda todo o rumo de um planeta, todo o rumo do planeta. Foi o que aconteceu com a gente. A Covid-19 veio sendo um Black Swan, um cisne negro. Então, assim, o futuro, tudo que a gente estava estudando era incerto. É incerto. A gente estuda possíveis cenários alternativos. Mas nada impede de acontecer um Black Swan que vem e balança tudo, bagunça tudo. Então, assim... Que é o Covid hoje, né? Por isso que é o Covid. A gente fala futuros. Porque o que aconteceu? A gente estava vislumbrando coisas para 2025. O futuro não é absoluto, tá? O que a gente antecipa é que é certeza, entendeu? É incerto, tá? A gente só analisa e cria cenários alternativos. Aí o Covid veio e a gente teve que viver um futuro emergente, que é um futuro que foi criado agora para se adaptar ao Covid. Aí tem a ver com a tecnologia. Com essa aceleração da tecnologia na nossa vida. Deu uma acelerada, não é isso? Na verdade, assim, ó, a tecnologia já deu uma acelerada antes do Covid. Sim. Tá? Porque a gente já começou a ver algumas mudanças e a gente já previa que até 2025 as empresas iam enxugar, tá? Os níveis hierárquicos iam diminuir, entendeu? Ia haver um movimento muito grande de free workers, de trabalhadores livres, de trabalhadores em grupo, trabalhadores em colaboração, trabalhadores em rede. Então, a tendência para 2025, por causa da tecnologia, que a gente está... Essa revolução acontece através da tecnologia, por isso que a gente fala tanto em transformação digital, porque a quarta revolução acontece através da tecnologia, e a gente está na era digital por causa disso. Então, as pessoas já entendiam, as empresas, as pessoas, que elas tinham que fazer uma transformação digital, né? O que leva a necessidade da tecnologia para fazer uma transformação digital, certo? E o que aconteceu? A Covid veio, o que a gente previa?
era essa transformação digital nas empresas, na vida das pessoas, dos profissionais autônomos, liberais, empreendedores, as pessoas irem se movimentando para essa transformação até 2025. E o que a Uhum. Covid, o que que fez? Antecipou isso para agora. Que, aliás, e por conta dessa antecipação toda, as perguntas, né, as pessoas ficam, assim, ávidas por algumas Aham. preocupações. E aí, Sim. ironicamente, a gente tem aqui uma pergunta de um menino de 10 anos de idade, Ai, que é que o lindo. Felipe. Ele diz o seguinte: os médicos vão Ah. continuar atendendo ou seremos atendidos pelos robôs? Isso é Sim, uma pertinente. ótima pergunta, super pertinente. É. O que que a gente vai. Eu vou explicar muito bem para o Felipe, né? Felipe, é. Felipe, a tecnologia, essas tecnologias de agora são chamadas tecnologias exponenciais. Por quê? A curva delas de atuação é exponencial. Elas aceleram as soluções, tá? Dentro das tecnologias exponenciais estão a robótica, a inteligência artificial, machine learning, deep learning, internet das coisas, internet do cérebro, impressora 3D, tá? Isso tudo faz parte das tecnologias exponenciais pós 2016, tá? Então vai haver sim robôs fazendo cirurgias super refinadas e cirurgias de alto risco. Porque eles há sim já provas, né, de que eles têm uma precisão incrível para fazer essas cirurgias. Mas jamais um robô vai substituir o médico. Até porque aquele robô, vai ser alimentado com informações que um médico terá que ser responsável. Uhum. Né? E para atender aquele paciente, o que, que vai acontecer? Esse médico vai ter que voltar a ser o que era o médico de antigamente. Ele vai Incrível. ter que ser Uhum. um médico mais humano, um médico mais presente, talvez um médico de família. Ele vai ter tempo para ser mais humano, mas ele vai ter que aprender a trabalhar com a tecnologia. Ele vai ter que aprender a trabalhar com o amiguinho dele, robô. Ou Então ele vai seja, ter. Pode falar, Sil. o IA, né, as inteligências, né, artificiais, Aham. elas estarão nos proporcionando, na verdade, essa tecnologia, na precisão na hora de uma cirurgia e de tantas outras coisas, porque Isso. nós estamos falando em termos de médico. Em contrapartida, esse médico que vai manipular essa máquina, vamos dizer assim, Sim, como vai ter mais precisão, mais agilidade nos procedimentos, consequentemente, ele vai ter mais tempo para a família. É isso? exatamente. Então, assim, e aí o grande aprendizado que a gente tira disso, Sil, e até vou dar outro exemplo, Por é o favor. mesmo caso do juiz e do advogado. Não há possibilidade de não existir mais advogado e não existir mais juiz, porque a capacidade de uma inteligência artificial e um big data, né, um big data, acumular, por exemplo, informações de imensidões de processos para que um juiz analise, tome uma decisão, né? Ele não vai precisar ler aquele monte, aqueles 100, 200. O robô pode ler 100.000 processos e dar um resultado final, tá? Uhum. Mas só que tem que ter a parte humana, sim, do juiz, o próprio advogado. E vai ser o papel do advogado? Então, ele vai ter que ser mais humano. O papel dele vai ter que evitar que tenham processos. Então, ele volta também para o lado humano. O juiz, sim, vai ter tempo para ser mais humano. Então, assim, a gente vai para um mundo onde todas as profissões vão ter que aprender, sim, a trabalhar com tecnologia de fato. Quem não aprender está fora. Mas para quê? Qual a finalidade disso? Todos nós vamos ter que ver a tecnologia como aliada e não como inimiga, porque vamos ter mais tempo de sermos profissionais e pessoas, seres humanos, mais humanos de fato. Essa é a grande pegada da tecnologia agora, que está todo mundo com medo e não é para ter medo. É para Uhum. ter como uma grande aliada, onde a tecnologia vai fazer os trabalhos chatos, repetitivos, intelectuais, para a gente poder ter tempo de ser feliz, para a gente poder ter tempo de se relacionar, para a gente realizar conexões mais fortes com os seres humanos. Então, Entendi. essa é a grande mensagem da tecnologia, e não o inverso que tanta gente tem medo, tá? É isso.
Talvez o temor atual é em função de toda essa avalanche de questões ligadas à Sim, saúde. Existe um vírus invisível que as pessoas ainda sim, não têm, né? Nem os grandes cientistas ainda estão sabendo lidar com não, tanta informação, com essa explosão. E o medo do desemprego, num momento como esse, ele aumenta muito mais, né? Aí a sim, pessoa pode passar na cabeça de repente assim, estou aqui meio que fazendo o contraponto pode disso fazer. tudo, né? Uhum. Poxa vida, mas uma máquina vai me substituir no restaurante de que maneira? E aí eu não vou ser mais útil. As catracas, né, dos ônibus serão todas eletrônicas. Como é que vai funcionar isso? Essas pessoas, É, elas vão ter algum tipo de função, mas não o que sim. exercia antes. É isso? Exatamente, é Explica isso, pra Sil, gente. exatamente, é isso mesmo. O que que a gente previa? A gente previa essa aceleração lá para 2025, tá? Da tecnologia substituindo. Aí o que que aconteceu? Veio o Covid, lógico que a gente está passando por um momento muito delicado, de muitos sofrimentos, muitas mortes, a recessão é só o início, isso aí a gente tem que estar ciente, né? O problema econômico vem muito maior pela frente. Então, Uhum, assim, a gente previa para 2025 para frente que ia haver sim um grande volume de demissões em função da tecnologia, tá? Mas sem imaginar que aconteceria um Covid, que é um cisne negro, tá? Então, o que que aconteceu? Muitas empresas tiveram que, do dia para a noite, colocar os seus funcionários dentro de casa, colocar todo mundo digital, né? Trabalhando, gente que tinha que bater ponto há 30 anos está trabalhando pela internet, tá? E o que que já está acontecendo? Demissões, uhum. né? E por quê? Vai ter uma recessão muito grande, já está tendo, e onde muita gente vai ver que, nesse caso mais operacional, vai ser mais econômico você colocar num papel operacional, tá, Sil? Aí eu não Uhum. estou falando num cargo, num papel operacional, uma inteligência artificial. Isso aí de fato, tá? Então, essas pessoas vão ter que se reinventar. Mas isso também é um chamado para a pessoa, né? Pô, a pessoa está no piloto automático, tudo bem, a gente está falando de todas as classes sociais, tem algumas pessoas que não têm tanta informação, mas todos vão ter que se reinventar. E o que eu vejo hoje é que os de classe mais baixa têm mais poder de reinvenção do que o pessoal que está acostumado no piloto automático, ir para a empresa, trabalhar todo dia com a carteirinha assinada, seguro, sou funcionário, Importante CLT. isso. Então, assim, a pessoa tem mais poder de reinvenção, aquele cara que mora na favela, ele tem a criatividade, porque a vida obrigou ele a ser assim. E agora, né, o futuro é dos empreendedores. O futuro é dos profissionais livres, onde a gente vai criar através do que a gente gosta mais, vai se transformar na nossa profissão e a gente vai plugar e desplugar, ó, essa empresa hoje está precisando da Isabela. Eu plugo lá, mas tem outra precisando aqui também. Então eu plugo lá, termino meu trabalho e desplugo. Mas então tem 2 meses que eu não quero plugar em ninguém. Não, não vou plugar, vou trabalhar sozinha. Por quê? Eu vou ter vários trabalhos. Essa emprego a gente tira do dicionário. A gente vai ter Importante. trabalho. Então a gente pode ter mais de um trabalho. Essas pessoas vão ter que se reinventar porque não vai ter mais lugar para. Não adianta ficar mandando currículo. Esquece. Não vai ter mais esse negócio de conseguir uma vaga. Você vai ter que se reinventar para poder plugar naquela empresa que não vai querer mais contratar, mas que vai precisar de o teu serviço eventualmente. Então, Uhum. só que eu posso ter hoje, como futurista, plugar, ser estrategista de futuro, gestão de crise numa empresa, 2, 3, mas amanhã eu quero usar dar aulas de dança, que eu sou formada em dança, mas eu também quero dar aula de meditação para crianças que eu amo. Então, eu também vou. Então, eu vou compor o meu salário através de trabalhos que me fazem bem. Esse é o futuro. Então, a Covid acaba sendo um grande chamado para a gente parar, repensar, olhar para dentro. Eu estou realmente sendo eu mesma? Onde eu estou trabalhando? O que eu estou fazendo? É um convite
para a gente realmente se reinventar ou confirmar que o que eu estou fazendo é certo. Então, a gente não reclamava que não tinha tempo para nada. Ah, não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Ah, não tenho tempo. Agora, a gente não tem esse problema, porque está todo mundo dentro de casa. Por mais que esteja trabalhando, você vai ter um tempo de sobra para pensar na sua vida, tá? Você não tem mais reclamação. E sair desse piloto automático que a gente foi colocado, principalmente o pessoal da nossa geração um pouquinho mais novo, a gente entrou no modelo de piloto automático, né? Se até a gente conversou antes, e eu entrei nesse piloto automático, de ter que ter um trabalho de carteira assinada a vida inteira. Só que esquece, isso não existe mais. Isso não vai ser segurança e nunca foi. Isso só foi o que a mente da gente colocaram na mente da gente num pós-guerra de recessão, de falta de comida, de falta de emprego, que vieram dos nossos avós. Então, agora a gente tem que desconstruir tudo, porque o pós-guerra vai ser agora pós-Covid. Faz sentido. Inclusive, em cima disso que você falou, de que, entre aspas, esquece os currículos, houve uma pergunta em cima disso. Tá. As profissões, algumas serão extintas? Vão haver extinções de profissões no meio disso tudo? Vão haver. Algumas, sim, as mais operacionais, tá, Sil? Mas, ao mesmo tempo, o legal é que vão surgir novas profissões. Isso é que é bacana. Entendeu? Então, as pessoas têm que estar antenadas agora no que é essa era digital, no que é a transformação digital. O que eu preciso desaprender para aprender tudo de novo, para me colocar nesse mercado novo que está vindo, que é totalmente digital, que tem uma cultura digital. Porque a transformação digital que a quarta revolução industrial trouxe e o Covid acelerou, não é você simplesmente pegar o seu negócio e colocar na internet. Não é isso, né? É você também assimilar uma cultura digital. Por quê? Você coloca o seu negócio na internet, você vai ter que saber se relacionar pela internet, você vai ter que saber uma linguagem própria de internet, você tem que saber se posicionar na internet, você vai ter que saber vender na internet, né? E quanto mais à frente, mais disruptivo, mais inovador, né? Inovador no sentido de disrupção mesmo, for o seu negócio e digital, mais ele vai prosperar. E quanto mais esse negócio digital estiver também aliado a uma grande causa de reconstrução do planeta, ele vai prosperar. Quem não tiver essa mentalidade agora, daqui para frente, de ajudar, vamos reconstruir o que nós tiramos, apesar de estarmos todos digitais, sermos todos modernos, nós vamos que recompor o planeta. Então, a sociedade vai estar muito atenta aos profissionais, às pessoas, tanto aos liberais, autônomos, empreendedores e até as grandes empresas, se elas têm esse posicionamento de ajudar o planeta, ou se não, e vão cobrar isso da gente, tá? Porque senão vai estar fora também, não vai prosperar, tá? Então, o Covid veio ainda acelerar isso também. Ele veio atropelar o posicionamento dos grandes, dos médios, dos pequenos, das pessoas, em termos de solidariedade, em termos de fraternidade, em termos de olhar coletivo para uma sociedade. Então, pós-Covid vai ter uma cobrança maior ainda. Se agora a gente já está tendo, entendeu? Então, só permanece prosperando quem tiver esse olhar. Tá? Então, quando eu falo de construir futuros desejáveis, que é o nosso tema, antecipar futuros desejáveis, é o tema da nossa live, é justamente isso. Você quem está dentro de casa, para de ficar vendo um monte de live, só olha a live da Silvana, porque ela está tratando de um assunto, ela está tratando de assunto que é de bem comum para ajudar as pessoas, né? Para um pouco, olha para você, já que você reclamava que não tinha tempo a vida inteira, agora olha de olhar para dentro, não é olhar para fora aqui, para a internet, não. Agora você olha para dentro, se equilibra, a gente ainda não chegou ao pico exponencial ainda da doença, você olha, se estabiliza emocionalmente, tá? O que eu preciso para me estabilizar? Tá? Vai buscar ajuda, tem um monte de psicólogo aí oferecendo ajuda
né, gratuita, vai se procurar ajuda. Ah, tá, entendi, estou estabilizado emocionalmente. Estabiliza quem está à sua volta, igual a história da máscara no avião, né? De oxigênio. Primeiro coloca em mim, para depois ajudar os que estão à minha volta. E aí você vai aproveitar esse tempo para planejar o seu novo ser humano pós-Covid, porque a gente vai para um mundo novo totalmente diferente, tudo diferente, e o que você quer para a sua profissão, dentro de uma empresa, fora de uma empresa, se você quer se reinventar, o que você quer. Foca nisso, porque depois não vai ter tempo. Tá? Então, é um convite muito grande de reinvenção. Quem estiver perdendo tempo com isso, tá? Você pode até se divertir, que eu falo, a diversão, vibrar na alegria é muito importante nesse momento, por mais que a gente esteja em crise. Porque a alegria aumenta a imunidade, né, Sil? Tem que ter um Então, equilíbrio, assim, na verdade, entre notícia, informação, algum tipo de lazer em cima disso que você está dizendo, mas olhar para si e começar a se entender. O que eu quero daqui para frente, como pessoa, não é isso? Exatamente. Não fica se intoxicando de notícias, sabe? Não dá, né? Intoxicando de cursos gratuitos, intoxicando de live. Não, gente, para um pouco. Para, o mundo não vai acabar porque você não assistiu a live de fulano, o curso de ciclano que está gratuito. Para e olha para você. É o tempo que a gente está tendo, que a gente nunca teve, sabe? Quer ver notícia? Vê uma vez por dia. Deu, tá? Eleva a tua vibração, cuida da vibração dos que estão em volta, porque a gente sabe que a imunidade ela aumenta se a gente está alegre e feliz. É difícil, mas não custa nada botar uma música bonita, uma música legal, sabe? Tirar um tempo para fazer uma meditação em família, ou fazer assistir um show em família, mas não entra na piração da ansiedade, né? Na piração do que vai acontecer. Começa já a planejar agora. Né? Esse futuro já estabiliza. Esse futuro é agora. Então, quando a gente sair, não vai ter mais tempo para você, esse tempo que você está tendo agora. Então, usa isso para se reinventar, para antecipar. Olha como se fosse 2025, o que você estaria fazendo lá? Tenta antecipar. Faz um plano de ação. Eu sei que é difícil aqui falar, porque eu não estou te ensinando uma metodologia, não estou te ensinando nada, mas estou te ensinando a ter uma visão futurista do que a gente está passando, que é super necessário. Que tudo que a gente vive agora é exponencial, até a doença é exponencial. Então, assim, a gente não acompanha, a gente não aguenta. Então, a gente tem que cuidar da gente, senão a gente pira. Se a gente não parar para cuidar do que é nosso, a gente pira, porque é tudo exponencial. Tudo, né? Então, assim, é necessário esse parar. Senão, daqui a pouco, todo mundo sai da Covid com um burnout digital, entendeu? Sim. Sabe? Então aí não adiantou nada. Você teve esse tempo para se cuidar, saiu com e aí esse esgotamento digital. todo. Entendeu? Porque a gente tem que cuidar disso também. Não é porque vai haver uma transformação digital, que vai todo mundo para o digital, que a gente vai morar na internet. Não, você vai trabalhar ali o seu tempo, o tempo que você definir por dia, provavelmente menos do que você trabalharia numa empresa, né? Porque a tendência, as empresas estão experimentando muito home office, muitas vão aderir. Isso que eu queria falar, isso já estava acontecendo, principalmente fora do país, né? E muito quem trabalha com TI já vinha migrando para trabalhar dentro da própria casa, e muitos relatos, muitas pessoas que eu conheço e que eu converso a respeito disso, inclusive Marcelo Coelho, meu primo, que é seu amigo, ele acho que ele deve estar aí nos assistindo. Marcelo trabalha há anos também como home office, é um exemplo disso. E o tempo da pessoa, se a pessoa tiver essa disciplina, ela consegue ter tempo para o lazer, tempo para os filhos, tempo para cuidar do corpo, tempo para cuidar da sua parte religiosa também, espiritual, que é muito importante, a questão da fé. E quando você diz aí, só para ressaltar na questão que o pessoal às vezes fica um pouco apavorado. Gente, ele aí! Oi, meu amigo! Marcelo! As pessoas ficam um pouco apavoradas na questão do desemprego, é um medo real, né, Isabela? Mas essas novas tendências, principalmente, eu, por exemplo, trabalho a vida inteira por conta própria, né? Os 25 anos que eu tenho de vida pública, eu sempre fui autônoma. Então, tem coisas que estão acontecendo hoje que
para a minha realidade, não é difícil administrar. Você Mas é uma mulher do futuro, eu já te falei, você é uma mulher à frente do tempo, você. Mas enfim, mas assim, eu conheço muitas pessoas que já foram CEOs, que têm preparo e que estão Sim, apavorados porque esse estão. emprego ele não vai ter mais. Não. Esse cargo que possibilita ele um salário alto na função, Pode então até ter, pode mas até ter, mas dividido, não vai né? ter. Mas, tipo assim, a hierarquia vai achatar, entendeu, Aham, Silvana? é Não importante vai ter, dizer por exemplo, isso. antes você tinha o CEO, você tinha um monte de diretor, um monte de gerente, um monte de supervisor, um monte de coordenador. Aí sim vinham os. Não, essa hierarquia vai achatar. Talvez você tenha o CEO e meia dúzia de gato pingado embaixo, Mas eles têm que se entendeu? reinventar nessa linha Mas de eles têm que se prestador de reinventar. serviço. Não, o CEO, ele pode até, porque as grandes empresas vão continuar, Vão entendeu, continuar. Silvana? Só que menores, tá? Só que esses CEOs vão ser os líderes exponenciais, os líderes do futuro. Com a Uhum. mentalidade, essa mentalidade nova aí, tá? Não adianta ser o CEO que está há 20, 30 anos na empresa, que não entendeu que está acontecendo uma transformação digital no mundo e que a transformação digital é cultural, não é tecnológica. É Então, primeiro aí. cultural. Então, aí nem todo mundo está preparado. Quem Não. não tiver, não fica. Cai. Tchu, Aham. tá? Mas, por exemplo, aí existe uma pessoa que tem uma determinada profissão, tirando os advogados, que você já explicou Sim. aqui, os médicos, a parte tecnológica. Aham. Mas eu sou um gerente administrativo de uma empresa, vamos colocar assim. Sim. Eu sou administrador, Sim. formado, pós-graduado, bababá, e eu tenho habilidade administrativa ou econômica, enfim. Só que a minha empresa me demitiu por conta Sim. de todo esse cenário novo. Eu Aham. posso prestar serviços para outras Sim, empresas, pode. A ideia é que essa consultorias, pessoa não é? pode Uhum, sim. Ele vai ter que se reinventar com tudo que ele sabe, aprender as coisas novas que ele vai ter que aprender, óbvio, porque a gente uhum. está no novo, está caminhando para um novo mundo. Ele vai ter que incrementar, porque tudo que a gente aprendeu na faculdade lá de administração esquece e vai se inteirar do que está vindo novo por aí e vai se colocar num papel de free worker, que é o que eu mencionei aqui, um trabalhador livre que vai oferecer os seus serviços ou para pequeno, ou para médios, ou para grandes. Ele vai ter que ser criativo. Ele Vai vai ter ter que que olhar ser. para ele, né? Exatamente. O que, que eu tenho de bom, o que, que tem aí para eu aprender? Ele tem que estar aberto, né? Ele tem que estar muito aberto, ele tem que ser ousado, né? Tem 4 grandes características que essas pessoas vão ter que ter, Por tá? favor, diga para A gente. primeira delas é ser um pensador do futuro, que é exatamente isso que eu expliquei. Ter essa capacidade de olhar no futuro de 5, 10 anos, entender o que, que eu posso antecipar e executar hoje. Então, ter uma visão sistêmica do futuro. Entender o que é sinais e o que são tendências, né? Então, assim, tendências são algo que a gente está vendo que já está caminhando para aquele lugar. Por exemplo, todo mundo trabalhando em home office por causa da Covid. Uma grande tendência, tá? Então, pós-Covid, há uma tendência forte de que as empresas onde os profissionais trabalhavam internamente passem a trabalhar de casa. Isso é uma Uhum. tendência. Isso é uma tendência. Um sinal que a gente chama de sinais fracos é algo que passa assim, ó, passa sem querer. Você tem um eventinho pequenininho, nem todo mundo repara, de um movimento diferente, nem todo mundo repara. Mas como a gente está com a mente já antenada para o futuro, você olha aquilo ali, ué, gente, está acontecendo um movimentinho diferente ali, bem escondidinho. Isso ali é um sinal que pode acontecer uma virada com aquilo ali. Então, a tendência já é mais forte, ela já está acontecendo, ela tem o sinal. O sinal não, ele acontece eventualmente disfarçadamente. Só quem tem olhar treinado para o futuro, sistêmico para o futuro, ela consegue enxergar sinais. Uhum. Sinais. Entendeu? Então, são sinais fracos, tá? Então, a gente tem que treinar para isso. Né? Um sinal que a gente tem, que eu acho muito legal dar aqui, é um movimento que as crianças estão muito, né? Eu falo para os pais e para as mães quando perguntam: o que, que a gente faz com as nossas crianças agora? Não se preocupem, porque eles já vêm preparados, né? Eles são Já muito tem chip, já rápidos. nasce com chip. Já Então, nascem, é. um sinal que a gente repara agora
é que tem muita criança ensinando pai e mãe. Ô Uhum. mãe, é isso aqui. As crianças cristais estão ensinando pai e mãe. Isso é um sinal. Sinal de quê? De que se o pai e a mãe não se fizerem a transformação digital neles, eles podem prender uma potência que eles têm dentro de casa. Eles podem atrapalhar uma potência. Isso é um sinal, tá? Agora, Então, existe assim, alguma metodologia para isso? Algum dos nossos, alguma dessas pessoas que estão nos assistindo, né, dos nossos telespectadores, perguntou isso, mas tem uma metodologia para eu tá. treinar isso, para eu aprender a Não, ser mas assim? então, o que que acontece? A gente, né, a Unesco agora, se você entrar na página principal da Unesco, ela identificou que todo e qualquer profissional precisa ser alfabetizado para o futuro, tá? Isso é uma orientação da Unesco, tá? Então, o que que acontece? Hoje, nós no Brasil não temos uma formação de futurismo, tá? Quem quiser ser futurista tem que ir lá fora certificar. Mas a gente está trazendo, né? Quem é futurista está trazendo os cursos para, e principalmente esse pessoal agora que precisa entender sobre futuro e que não sabe nada disso tudo que a gente está falando, tem que se alfabetizar para o futuro. Então, tem que procurar um curso meu, um curso dos futuristas que estão aí, né? Cursos de o ABC do futuro, alfabetização do futuro, né? Educação para o futuro, né? Tem que começar a se movimentar para isso, porque tem sim metodologias, o futurismo tem metodologias, são mais de 200, então não tem como eu falar sobre uma Uhum. delas aqui, mas tem como fazer, todo mundo aqui tem como se alfabetizar para o futuro, tá? Então Quando é você ficar diz atento, alfabetizar, é a questão da alfabetização tecnológica, não é isso? não só da tecnológica, cultural também. Aham, tá, entendi. Mindset. Tecnologia é 10%, Sil. O restante, Cultural, mindset. Mindset digital, mindset pós-digital, mindset do futuro, mindset disruptivo, mindset desconstruir para ousado. Lembra construir que eu falei que tinha 4 características 4. que esse profissional vai ter que ter? Eu falei que ele vai ter que ser Isso, futurista, vai ter que ser um pensador do futuro, né? Ele não é tem que estar futurista ainda, ele tem antenado. que ser um pensador do futuro. A segunda, Aham. ele tem que ser um cara inovador em tudo que ele faz na vida. Não é só no trabalho. Ele vai inovar no namoro, no casamento, com o filho dele, na pessoa dele. A cabeça dele é inovação o tempo todo. Ele tem que estar por dentro. Pá, Uhum. entendeu? Ele é inovador, então, ó. Ele é um Vamos pensador de lá. futuro, ele é um inovador, tá? Ele é um tecnologista. O que que é isso? Qualquer profissão tem que saber falar de tecnologia. Você não precisa saber lá mexer com a inteligência artificial, com o robô, mas você vai ter que saber falar e entender o que é uma robótica, o que é a inteligência artificial, o que é a internet das coisas. Então você tem que saber conversar sobre tecnologia, saber trocar ideias sobre tecnologia, tá? Então você é um tecnologista. E por último, você vai ser um impact driving. Você vai ser uma pessoa de impacto social muito grande. Essas são as grandes 4 características para o profissional do futuro, para o profissional que caminha para esse mundo novo, tá? Esses são os grandes requisitos e a pessoa vai se dar bem se ela começar por aí, tá? Então, Uhum. assim, o bem maior, o impact driving é o que fecha com chave de ouro. Então, você pode ser pensador de futuro, inovador, tecnologista, mas não adianta nada se você não for um impactador, uma pessoa, um profissional, ou uma empresa, ou um negócio que tem um impacto social muito grande Aí vem na a questão da sociedade. humanização. Da É humanização. da humanização que é É, dividindo, que se multiplica, não é isso? exatamente. Porque a gente vai para o mundo da coletividade, onde o Uhum. hierárquico vai achatar e a gente vai trabalhar em rede, né? Vai ser uma rede, pensa numa rede, né, de pescador, né? Antes a gente era hierarquia, né? Era o triângulo da hierarquia. Presidente, vice-presidente, CEO, não sei o quê, era pirâmide. Uhum. Agora a gente pensa numa rede entrelaçada. Esse vai ser o modelo dos nossos trabalhos, As né? pessoas precisam estar unidas com as suas capacitações, com as suas, Exatamente. com aquilo que, com o seu conhecimento, a sua tecnologia, todo o seu saber, Isso.
para contribuir com aquele outro, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí é muito importante as novas características do mundo digital, saber vender, saber se posicionar, sua marca pessoal. Aí você deixou, não vai precisar mais da área de marketing da empresa. Você vai ser o seu marketing, você vai se colocar, você. E vai ser muito. Não tem mais essa. Antes a gente, no velho mundo, a gente tinha muito essa coisa, né? No mundo, comando, controle, ameaça, Horroroso. garantia, né? Tipo assim, isso não tem mais. O mundo novo é coletivo, ele é amoroso, ninguém é melhor que ninguém, tá? A gente vai, quem ainda estiver vibrando naquela coisa da competição, da comparação, né? É, não vai ter lugar nesse mundo novo. Ou ele aprende ou ele tá fora. Uhum, Esquece. entendi. Eu e Marcelo, a gente sofreu muito aí, a área de TI, com essa competitividade aí horrorosa, que é, né? Então, assim, esquece que esse mundo competitivo de comparação não vai existir no mundo novo. Vai ser um mundo onde as soft skills, ele está falando aqui, né? Vão ser, acho que vão reger, né? Antes a gente trabalhava no mundo antigo com as hard skills muito fortes. O que são as hard skills? São as habilidades técnicas que a pessoa tem. Né? Então, Entendi. quando você queria um trabalho, um emprego, você apresentava o quê? O teu currículo. O que tinha no currículo? Habilidades técnicas. Eu não falava lá que eu era empática, que eu era carinhosa, que eu era amorosa, que eu era... Não falava isso no meu currículo, né? Uhum. Então, agora, o que vale no futuro, no profissional, nas profissões do futuro e nesse mundo novo, o que rege são as soft skills, que são as habilidades socioemocionais. E isso é muito, muito bom. Isso, assim, é um avanço muito grande. Porque a gente sempre foi refém dessa competitividade, refém dessa máquina de ameaças, refém desse medo, refém de uma empresa, refém de um chefe que te dá medo. Acabou isso, né? Agora a Pois gente é, vai para o mundo das habilidades socioemocionais, que é criatividade, relações interpessoais, tô gostando, intuição, tô gostando, negociação, tô entendeu? Onde gostando. você vai, onde bate teu coração, onde teu coração vibra e não o teu ego sobressai, né? Só tem Que o uma coisa que eu mundo, não tô gostando. Faltam ah, 4 minutos para acabar a nossa já, live. meu É, Deus, então pois você é, tem que aproveitar e pois fazer é. aí, ver se tem mais alguma Duas pergunta. coisas. Eu tô aqui Ah, controlando o nosso tempo e lamentando. nossa, Duas. mãe, passou Primeiro, muito rápido. é, com tudo isso que você falou, hoje eu brinquei, até coloquei no meu post, né, que ou ia esclarecer tudo ou pirar de vez, né? Mas Aham. você brilhantemente colocou, mas o tempo é muito curto, por incrível que Passa rápido. pareça, muita informação. E quando eu escolhi esses profissionais para estarem aqui comigo, né, nessa série, né, nessas lives do futuro Aham. já chegou, você foi uma das primeiras Eu convidadas. fiquei muito honrada. Eu sabia que isso ia ter polêmica, esses temas, e as pessoas iam querer mais. E eu vou querer mais da Isabela, Ah, estou aqui para você. para duas questões: explicar um Ah, pouco mais para as pessoas sobre isso, e uma sim, outra questão muito importante, Isabela, é você falar da sua virada de chave. Eu sim, quero que você conte numa outra live. Hoje eu sim, precisava da Isabela futurista. sim, eu Eu falei com todo o meu precisava dessa Isabela, coração. né? Para levar Foi para as maravilhoso. pessoas. Mas eu também quero trazer para as pessoas a outra Isabela que se Aham, reinventou, que se reconstruiu, porque sim. é muito importante também colocar isso para as pessoas. Eu Quem fiz era essa essa virada, Isabela? né? Você fez essa Eu já virada. sou do futuro, eu já fiz essa Então, virada.